Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. E o Viva Bem está de volta, já estou aqui com a psicóloga Catiusa Veloso, né, que vai falar sobre essa mania que o ser humano tem de, às vezes, utilizar os alimentos como uma fuga para ansiedade e estresse. Antes, a gente vai conferir uma matéria, convido para assistir com a gente, uma matéria que é referente à produção caseira de chocolates, assim, tudo a ver com a nossa época agora de Páscoa. Vamos conferir? Fernanda é chefe de cozinha e é nesta época, quando os chocolates estão em alta, que ela aproveita os dotes para produzir ovos, bombons, pães de mel, deixando a Páscoa de muita gente ainda mais saborosa. Pensando numa renda mesmo a mais para aumentar, né, assim, no meu mês, eu sou apaixonada por chocolate, sou apaixonada por produtos gourmet mesmo, recheios e tudo. Eu disse, eu vou inventar uma Páscoa, vou lançar uma Páscoa. Até a minha propaganda é Páscoa by Fernanda Kober. A irmã de Fernanda, Luciana, auxilia na produção. Só nesta Páscoa, elas produziram cerca de 200 ovos, 800 bombons e 300 pães de mel. E já está tudo vendido. E não é apenas na Páscoa que Fernanda ganha um extra com as vendas. Em datas como o Dia das Mães, dos Namorados e Natal, ela também põe a mão na massa. É muito importante, assim, e a gente tem que aproveitar. A gente trabalha, a gente estuda, né, para aprender as técnicas de culinárias, né, assim, mas a gente também estuda para aprender a aproveitar as oportunidades, né, assim, a poder... chega Dia das Mães, eu vou lançar alguma coisa de chocolate, de doce, porque doces é a minha área mesmo, né, assim. Então, eu aproveito essas oportunidades para estar ganhando um dinheirinho extra. Quem compra o produto caseiro, além de ter um produto mais exclusivo, incentiva esses empreendedores. Eu valorizo muito as coisas artesanais, né, assim. Então, não só o meu produto, mas de muitas pessoas que estão em casa fazendo para aumentar a renda, assim. É muito mais gostoso, é feito com mais carinho até, sabe, assim, e a gente traz uma opção diferente. Além de ser muito gostoso, os preços também são bem mais acessíveis que no mercado, e Fernanda faz o serviço completo. Além de receber as encomendas, eu entrego, então é do princípio ao fim, a pessoa não se incomoda com nada, sabe, assim, eu personalizo até na entrega e estou trabalhando bastante. Trabalho da Fernanda, belo trabalho mesmo. Parabéns, Fernanda, parabéns para tua irmã também aí, para toda a equipe que trabalha aí. Agora sim, eu vou conversar com a psicóloga Catiusa Veloso, que vem falar sobre essa questão do estresse do ser humano, da ansiedade, né, Catiusa? Tudo bom? Primeiro, tudo bom? Seja bem-vinda aqui no Viva Bem. Obrigada. A gente vai falar sobre essa questão do estresse, da ansiedade, essa coisa que as pessoas têm do dia a dia, né? A cada dia que passa, a gente está sempre mais na correria, na loucura, né, contra o tempo. E acaba que muitas das pessoas, elas acabam depositando isso na alimentação. Sim. Principalmente em épocas como essa que a gente está agora, da Páscoa, e com tantas delícias como a gente acabou de ver, né? Catiusa, fala um pouco para mim, assim, por que acontece isso? Por que as pessoas elas têm essa coisa de estar passando para a alimentação, essa ansiedade, esse problema assim, pessoal? Bom, boa tarde mais uma vez, Patrícia. Boa tarde a todos que nos assistem. A questão do consumo do chocolate, ela é algo que varia, né, com relação a intensidades. Isso tudo são questões que a gente analisa quando a gente recebe um paciente no consultório. O chocolate, existem alguns períodos, ou a própria alimentação, mas em específico o chocolate, existem alguns períodos onde esse consumo ele ultrapassa um pouco o limite que seria o adequado, né? Por situações como essa, que é uma data onde a gente comemora a Páscoa, a mídia acaba estimulando muito o consumo e é bastante natural que as pessoas extrapolem o que seria o ideal. Algumas situações do dia a dia também colaboram para que o consumo seja um pouco mais além do normal. Alguns eventos estressantes, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, situações onde a pessoa se sente mais ansiosa, questões relacionadas, por exemplo, a término de relacionamento, né? Essas situações acabam desencadeando um consumo maior. O chocolate, ele é tão atrativo
não só apenas em função do sabor, que é tão gostoso, né, mas porque ele tem na sua composição mais de 300 substâncias químicas que, quando nós ingerimos, acabam de alguma forma atuando no nosso organismo. Algumas dessas substâncias atuam de forma benéfica, né, trazem benefícios, mas algumas dessas substâncias acabam trazendo prejuízos. Vamos falar primeiro da parte boa. Então, vamos falar da parte boa primeiro, vai lá. O chocolate, ele acaba atuando na fabricação da endorfina e da dopamina. Esses dois componentes, eles atuam principalmente na questão da ansiedade, né? Eles atuam como um inibidor da adrenalina. Um outro componente que acaba sendo hoje muito comentado é o quanto o chocolate também estimula a liberação da serotonina. Né? A serotonina, ela é um neurotransmissor que é desencadeado e ele acaba funcionando para dar uma sensação de saciedade. E ele também dá uma sensação de bem-estar, sensação de felicidade. Por exemplo, os antidepressivos hoje, eles atuam justamente na estimulação da liberação da serotonina, né? Como hoje é tão prescrito atualmente a fluoxetina, né? A fluoxetina é como se fosse um estímulo justamente que age no cérebro para a fabricação da serotonina. Dentre outros benefícios, a feniletilamina, ela é também bastante importante. O nome é um pouquinho complicado, entretanto a sensação é muito boa, porque esse hormônio ele é liberado quando nós nos sentimos apaixonados. E aí, o chocolate, ele também auxilia na liberação desse hormônio. Por isso que é interessante que quando as pessoas muitas vezes terminam os relacionamentos, às vezes as pessoas vão curtir assim a sua fossa, né, consumindo mais chocolate. Uma busca, a gente pode relacionar assim que seria até uma busca inconsciente para estabilizar aquele hormônio que era tão fabricado ao longo do relacionamento, né? E aí, com o término do relacionamento, tende a baixar esses níveis. E aí, na tentativa de equilibrar, o chocolate pode assumir essa condição, né? Mas, entretanto, como nem tudo são flores, né? Pois é. Ele tem alguns prejuízos. Então, assim, o chocolate, como todo mundo sabe, ele acaba sendo rico em teor de gordura, em açúcar, e isso acaba trazendo diversos prejuízos para o organismo. Por isso que muitos especialistas, eles aconselham a forma de consumo, né? Que ela deve ser mais ou menos em torno de 20 gramas por dia, que seriam 2 tabletinhos, né? E eles dão dicas a respeito do horário do consumo também, porque o nosso organismo, ele libera cortisol, que o cortisol ele é liberado quando a pessoa está em situação de estresse, né? Então, assim, ele libera cortisol mais no início da manhã e ao final da tarde. Então, assim, o ideal seria que a pessoa consumisse esses... Um de manhã e um à tarde. Isso? Justamente. Olha. Por quê? Porque quando a gente acorda, o corpo se mobiliza, a mente também se mobiliza para dar conta dos compromissos que a gente tem durante o dia, das responsabilidades, ir para o trabalho, diversas situações que cada um vive. E no final do dia, após toda sobrecarga, o corpo também precisa dar conta de todas as informações que a gente recebe. Então, nesse período também o cortisol também é bastante fabricado. Interessante. Bem interessante. E no caso, existe, por exemplo, tratamentos auxiliares, né? Ao invés de a pessoa estar se entupindo de chocolate para Sim, tentar recuperar e se sentir melhor, existem tratamentos, certo, Catiusa? Assim, que tipo de tratamento que a pessoa ela pode buscar para combater essa ansiedade excessiva, esse estresse do dia a dia, para estar trabalhando esse estresse, para estar sabendo lidar melhor com ele? Que tipo de tratamento que existe, assim, que ela pode procurar? Os tratamentos, eles acabam sendo indicados de acordo com o comprometimento da pessoa, né? Então, assim, na realidade, o comportamento alimentar, ele pode acabar sendo desencadeado em função de uma ansiedade, né? O mundo que a gente vive hoje, ele acaba nos pressionando demais, né? Acaba nos levando muitas vezes ao limite e muitas vezes nos estimulando a extrapolar os nossos limites. Até a gente está falando aqui do chocolate porque é época de extrapolar um pouquinho no chocolate, porque é época de Páscoa, mas na verdade isso acontece com outros alimentos também, né? A pessoa, quando ela está assim, geralmente ela busca não só o chocolate, como outros, né? Outras fugas, digamos, né?
E aí, a partir do momento que a pessoa não consegue lidar com toda a atenção que os relacionamentos acabam gerando, que a vida profissional acaba gerando, ela precisa desenvolver um mecanismo de fuga que muitas vezes é conhecido como válvula de escape, né? Então, assim, situações onde no trabalho a pessoa viveu uma situação conflituosa e ela não conseguiu se expressar da maneira correta, o que a gente chama assim, ter uma comunicação assertiva, né? Ela não conseguiu se expressar da maneira correta, ou ela extrapolou, acabou agredindo verbalmente, ou então ela acabou engolindo, o que a gente chama de engolir sapo, né? Isso também gera tensão para o organismo, porque ele não externou da maneira adequada, né? E faz com que, então, esse comportamento alimentar possa ser desencadeado, um distúrbio, né? As formas de tratamento, então, elas acabam sendo de acordo com o grau de comprometimento. O que a gente analisa quando a gente recebe uma pessoa para atendimento? Primeiro, se essa pessoa ela tem a tendência a trocar um período de refeição em função de comer uma barra de chocolate, por exemplo. Se essa pessoa ela já teve na vida algumas tentativas de regime e que essas tentativas não conseguiram permanecer em função Pode falar. em função justamente de que é toda uma questão emocional que precisa ser trabalhada, né? Outra situação que a gente analisa também é muito visual, que é com relação ao próprio corpo da pessoa, né? Porque a compulsão ela tende a levar a um aumento de peso, né? Então a silhueta da pessoa tem uma modificação, né? E uma outra situação é que como a compulsão ela é completamente relacionada à ansiedade, ela tende a ter mais ou menos os mesmos sintomas. Quais são os sintomas físicos que a pessoa com ansiedade generalizada tem? Síndrome do pânico. Ela tem taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, ela tem sudorese, um aperto no peito que ela não consegue discriminar. Então, é tudo isso que a gente avalia, né? O tratamento ele pode ser tanto somente com um psicólogo e também com um médico psiquiatra. Para um remédio, então, Isso. que é necessário um medicamento através de remédio, uma medicação, né? Justamente. Quanto maior o comprometimento na vida da pessoa, maior também precisa ser a gama de profissionais que precisa atender essa demanda. Catiusa, obrigada, né? A gente queria até conversar mais, o assunto rende mesmo. Quem sabe você volta outra hora pra gente falar mais sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto importante, é um assunto que interessa a todos nós, a você de casa, né? A gente vai tomar um cafezinho aqui, a gente ainda vai continuar conversando, mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Obrigada mais uma vez por ter vindo até aqui, por ter aceitado nosso convite, ter esclarecido pra gente. Obrigada. Vamos ao rápido intervalo e em seguida a gente vai falar da Casa do Coelho, que está montada aqui em Itajaí, uma atração aí pra criançada no fim de semana. Já, já. dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia